muita alegria. Cíntia, vem pra cá, minha querida. Lindeza, viva, maravilhosa, absoluta, absoluta. Gente, a gente não combinou. Eu prometo, nós estamos de fauna e flora. Muito bom! Viva, amiga! Obrigada, Roger. Viva, minha querida! Que honra, que alegria e que gostoso ter você aqui. Estou muito feliz também, né? Começando lá atrás na Unipaz, aí que trabalho lindo, Vivi. Eba. Viva! Vamos fazer mais e mais trabalhos lindos, né, gente? Tomara que sirva de inspiração mesmo, o meu e o seu. Porque se a gente pode, todo mundo pode, né? É isso. E, bom, é isso. A Cíntia, eu compartilho que a gente é amiga porque a gente se conheceu na Universidade Internacional da Paz, que é a Unipaz, todo mundo conhece, já ouviram falar que a gente tem uma Universidade Internacional da Paz aqui em São Paulo? Então, e a Unipaz, inclusive, apoia também esse evento. E quem não conhece, fica o convite para conhecer a unipaz.sp.org. É uma instituição que está aí trazendo muita transformação, né, Cíntia? Eu falo por mim e depois você fala por você, mas é um super marco na minha vida, sim. E foi lá que a gente se conheceu, fazendo uma formação holística de base. Todo mundo pergunta, o que é isso? É basicamente autoconhecimento, né? De várias maneiras, com vários seminários, com vários professores incríveis. Eu sou muito grata de ter a Unipaz na minha vida. E muito grata, olha só, ela me trouxe você. Só me trouxe presentes. E você é um presente, né? E a gente estava agora, né? Semana passada, em Goiás, num encontro também da Unipaz, né? E da Lubrati, de Psicologia Transpessoal, falando de felicidade e espiritualidade. É verdade, né, foi incrível, né? Super evento com mais de 1000 pessoas reunidas no sertão. Não é sertão, né? Ela era Goiânia. É que eu gosto do sertão também, mas... como é que falam? É a Cerrado. Chapada. É Cerrado, mas eles... vou lembrar, depois eu falo. Tá. Então, e eu vou gostar de, antes de você falar do seu projeto, que é o Cine Solar, que é incrível, e daqui a pouco a gente fala, eu queria ouvir de você, Si, como é que foi a sua jornada na sua vida, na sua descoberta, na sua conexão com a espiritualidade. Eu acho que sempre tem a ver com o que a gente está fazendo hoje, né? Vamos lá. E aí, Vivi, ouvindo também tudo que você propôs, né, com a meditação, com esse encontro, e quando você me convidou ali, né, no começo, sei lá, no começo do ano, né, no meio do ano já, né, quase Foi. ali. E aí, essa honra, né, de poder estar aqui e de entender essa força do encontro, né? Realmente, porque, de repente, eu estou ali sentada, te observando, falando, gente, que legal, porque no momento éramos todos alunos ali, né, na Unipaz, aprendizes, né? E acho que ainda temos essa condição de aprendizes, mas também chega um momento que a gente voa. E voa para poder disseminar ainda mais os conhecimentos que a gente tem, né? Então, estar preparado, né, estar pronto, olhando para isso, entre o mestre e o aprendiz, para onde a gente vai, para onde não, entender que é uma possibilidade para todos nós, né? E eu acho que a gente... E antes de eu falar de mim, um pouco do meu caminho, eu sinto que a gente está num momento também de muita... sentido de nos sentirmos incapazes para algumas coisas, sabe? A incapacidade de conseguir mudar, de fazer diferente. Tem uma coisa no sentido da incapacidade no aspecto de que, não que eu não posso, mas às vezes da nossa insignificância quanto ser humano, assim, sabe? Eu ouço muito isso em algumas conversas, em olhar para isso. Mas é o governo, ou é o Estado, ou é até a doença, né? Falar, mas o que eu tenho a ver? Eu fiquei doente, né? Então, a hora que você percebe que existe uma condição onde nós somos protagonistas, as coisas elas mudam um pouco. Então, você fala, peraí, né?
como que isso se dá, e acho que isso tem uma noção muito forte da espiritualidade. De eu entender o meu sagrado e o meu papel nisso tudo. E assim, e quando esse encontro, né, e eu divulgando também nas redes sociais do Cine Solar e tal, e aí realmente você passa por isso, o quanto a palavra espiritualidade ainda ela tem um quê do pessoal falar assim, nossa, mas não sabia que você era envolvida com essas coisas. Aí, assim, eu recebi uns comentários bem interessantes, assim. Eu falei, mas como assim? Que coisas, né? O que é essas coisas? Nem eu sei. E entendendo que, né, como expressão, né, do nosso espírito, da nossa espiritualidade, da nossa ação no mundo. E qual é a compreensão? E aí, essa noção da espiritualidade, para mim, ele é muito presente na minha vida desde que eu sou muito criança, assim. E eu estava até conversando com a Eliana, que é uma amiga minha que veio aqui hoje também, estou muito feliz, e a gente conversando sobre essas primeiras noções de crise existencial, de falar assim... e a minha primeira noção dessa minha crise, eu tinha 9 anos, eu estava com meu pai, minha mãe e meu irmão no carro. E assim, a gente era pequeno, aí a gente tinha lugar para sentar no carro. Então, assim, eu ficava atrás do meu pai, ele atrás da minha mãe, meu pai e minha mãe na frente. E meu pai um dia virou e falou assim: nossa, né, mas a gente trabalha tanto. E pra quê, né? Depois ficar velho, pra quê? Eu tinha 9 anos, eu lembro, eu estava atrás dele e falei assim... né? E foi assim, eu olhei e falei, nossa... E eu falei, para que a gente estuda, né? Então era uma coisa assim, peraí, mas eu tô aqui porque eu preciso estudar, porque eu preciso trabalhar, mas depois eu vou ficar velho, e para quê? E aí eu percebi um pouco, foi a primeira noção, foi meio rápido, assim, foi uma sensação de eu falar, o que é a vida, né? O que a gente está fazendo aqui? E aí, a partir daí... Claro, tem um gap, eu sei lá o que aconteceu comigo nesse tempo, mas depois eu a partir dessa experiência, é olhar para esse caminho, né? Porque eu acho que a espiritualidade ela passa por aí. A hora que eu estou completamente na matéria, nas minhas relações, é isso, gente. Eu passo por isso, né? A gente vai, que é o que a gente aprende na escola, que essa simplicidade do que a gente nasce, cresce, se reproduz e morre, e aí de repente e é só isso? O que a gente está fazendo aqui, né? O que é isso, né, Vivi, que você está fazendo? Por que a gente está respirando? E é engraçadíssimo, porque, de repente, ninguém ensina a gente a respirar direito. Uhum. Quer dizer, a gente nasce com essa capacidade respiratória, mas, de repente, o dia a dia, as coisas, a gente entra num comando ali maluco que a gente se esquece. E aí, esse processo da reconexão, né? Desse reencontro, esse grande, né, distância da gente, do nosso espírito, que é aquela história, somos seres materiais, somos seres espirituais tendo uma vivência nesse mundo material, independente de religião, né, independente de qualquer coisa, mas é olhar para a nossa existência e ver o sagrado na vida. Imagina, olha que espaço sagrado que a gente está, né? Esses encontros e essas palavras, o ato de respirar, né? Olha que a gente olha para o pneuma, para esse nons, para esse espírito. Então, enfim, eu acho que a espiritualidade ela se dá, né, nossa respiração, no nosso dia a dia. E poder olhar para esse lado espiritual, né, com esse aspecto da ação social transformadora, é bem legal, porque assim, é um espiritual colocado na prática. Eu acho que isso que a gente também tem, né? Eu acho que essa geração, e aí nossa, né, nos colocando nisso, é que hoje a espiritualidade ela não está ali, né? A espiritualidade, não, ela está aqui nesse sofá, ela tá aqui junto de nós. Então ter essa espiritualidade muito presente, né, e viva, e do nosso lado, companheira, eu acho que faz toda a diferença. Como eu falei no começo do encontro hoje, né? Que isso aqui a gente faz um evento, mas que o encontro com a espiritualidade, ele é 24 horas por dia. Sim. E a gente às vezes esquece, né? Acho que é isso, a hora que você fala, opa, olha só, água, né, gente? Que é a coisa mais bem espiritual e né, ancestral e que, enfim... O que é a água? E é isso que a gente está bebendo, né? E pensando... Então, olhar para tudo isso a partir desse viés, né? Do sagrado, dessa concepção, né? De percepção. Você percebe, que é aquela história, né? Que a gente falou muito no Congresso, que a nossa capacidade de perceber o mundo está estritamente ligado com a nossa capacidade, nossa consciência, né? Então, quer dizer, eu percebo a partir da minha consciência. Então, depende de onde eu estou, eu vou enxergar alguma coisa. E quanto maior, né, o nível de consciência, maior vai ser esse meu nível de percepção e entender que está tudo integrado ali, fazendo parte de algo muito maior, né? E aí acho que tem a ver com
essa expansão de consciência eu vou apreciando mais e vou valorizando, né? Eu acho que essa grande transição da humanidade tem a ver com o resgate de valores. E a gente valorizar o que realmente vale, por exemplo, um copo d'água. A gente fala, não, Sim. né? Eu tive a oportunidade de ir já com a Cíntia pelo Brasil a fundo, afora, pelo sertão da Bahia, pontualmente falando. E, gente, tinha lugares que a gente chegava que não tem água. Não tem. Não tem. Não tem. E para a gente é tão natural abrir a torneira e a água lá, que a gente não valoriza. Não. Chegar na casa das pessoas, até ter esse cuidado, né? Porque, então, te ajudo aqui a lavar a louça. A pessoa, não precisa, não precisa. Porque daí ela tem um jeito de lavar, porque não tem torneira com água encanada, não tem água encanada, né? Então, a gente nasceu numa sociedade ali, numa cidade que a gente vive nessa bolha e acha que é isso. E não valoriza. E não desvaloriza às vezes, né, Vivi? Não só não valoriza, como não desvaloriza. Quer dizer, que é isso. Você puxar a descarga e jogar não sei quantos litros de água fora, assim. Né? É muito litro d'água. Então, assim, né? E é uma desvalorização. Agora, é claro que nesse caminho, né, dessa consciência, da gente olhar para isso, que a gente tem os nossos, né, que é isso, os nossos processos. Lógico que tem horas que eu todo dia estava, enfim, fazendo comentários sobre essa história da gente entender que a paz ela é um estado de espírito, né, e não a ausência da guerra, mas é algo que eu tenho dentro, é esse cultivar da paz, né? Então, é a meditação, é estar aqui, é estar consciente, é estar pleno, porque é facinho a gente cair, né? Assim, é muito rápido também, né? Como a gente como se fosse um turbilhão, né? Daqui a pouco você está xingando ali alguma coisa e fala, nossa, né? Então, é muito engraçado isso também, né? Como a gente tem que estar ali o tempo inteiro, orar e vigiar, né? Eu acho que o legal disso tudo, desse processo da expansão da consciência, é a gente ir virando um observador, até de si, e das ações, e das atitudes e das escolhas. E quanto mais esse observador é consciente do todo, as escolhas e as ações são mais rápido você sai, congruentes, né? E mais convenientes. Vou contar uma história, não sei se eu vou contar uma história rápida, a história do buraco, de um caminhante num buraco. Então, a primeira vez, o cara estava andando lá, viu um buraco, né? Na verdade, ele nem viu o buraco, ele estava andando, caiu no buraco. Aí falou, esse buraco aí e tal. Beleza, foi embora. No dia seguinte, de novo, caiu no buraco. Falou, de novo o buraco, esqueci do buraco. No terceiro dia, caiu no buraco. Falou, gente, não é possível, né? Aí, no quarto dia, ele foi lá, estava andando, falou, opa, o buraco. Lembrei do buraco. Mas o que ele fez? Mesmo ele sabendo do buraco, ele foi e caiu de novo. Falou, não é possível, né? Sei do buraco e caio nele. Tudo bem. Aí depois, no outro dia, ele olhou para o buraco, né? Ele estava fazendo o caminho dele no quinto dia, olhando e falou, gente, eu preciso lembrar desse buraco, não posso cair nesse buraco. Olhou para o buraco, percebeu aquele buraco e mesmo assim, ele continuou caindo. Até que no sexto dia, o que ele fez? Ele falou, tem aquele buraco naquele caminho, sabe o que eu vou fazer? Um novo caminho. Então, é um pouco isso, né? Chega um momento que eu não preciso mais fazer aquele caminho toda hora. Eu sei que tem um buraco ali, então ok, eu não preciso mais falar isso. Esqueci. Mas tem um detalhe. Antes dele não ir mais por aquele caminho, chega um momento que ele... Eu vou contar esse pedaço do meio que eu esqueci, que é importante. Ele estava no caminho. E aí ele viu o buraco, olhou o buraco e falou assim, eu vou desviar do buraco. Aí ele teve consciência e conseguiu desviar. Teve intermediário. E aí até que um dia ele falou, eu não preciso mais andar por esse caminho, eu vou por um outro. E aí, claro, aparecerão outros buracos, que seja. Mas é isso, né? Você ter a escolha de não mais cair naquele buraco. Você dá a volta por ele e continua seu caminho. E às vezes eu acho que não cair no buraco, é isso que eu falei também aqui em algum momento, que às vezes sai da zona de conforto. Porque às vezes aquele caminho que tem buraco era mais fácil. Sim. Mas não necessariamente, às vezes a gente precisa de caminhos mais longos que nos tiram da zona de conforto, mas nos ajudam a não cair mais num buraco. Sim. E caminhar, né? E vai. Mas você contou pra gente essa história foi nesses 9 anos? Com os 9 anos, sim. Minha primeira lembrança, assim, dessa história da espiritualidade. E, enfim, aí esse caminho ele foi se abrindo de outras formas, né? Pensando também até nessas minhas escolhas. Então, para mim, essa relação, assim, que é o que eu vou compartilhar também, pensando na ação social, né? Pensando nessa relação com o outro, sempre foi muito presente, assim, para mim. Entendendo também o ser humano como essa manifestação do sagrado, né? E eu estou olhando para um lado da espiritualidade muito voltada para o sagrado, né? Uhum. Para aquilo que, entendendo o sagrado como aquilo que de fato nos motiva e é o que de fato faz com que
a gente seja o que somos, né? Então, essa trilha, essa caminhada, assim, do fazer, e muito na prática, assim, sabe, Vivi? Para mim, sempre teve essa relação muito de ação, uma espiritualidade muito voltada para a ação no mundo, assim, e de transformação. Porque você também, além de fazer esse trabalho, você é terapeuta também, né? Sim. É assim, quando eu comecei a trabalhar com cinema, na verdade, eu comecei a trabalhar com o cinema pensando não na produção de filmes, mas na democratização, assim, do acesso ao cinema. A ideia era assim, o que eu pensava, né, para mim? Tinha filmes que eu assistia na adolescência e que eram tão fortes, ou mesmo livros, né? Mas vou falar da minha experiência do cinema, que para mim era, né, do filme, do cinema. Eu assisti, eles eram de uma valia, assim, de uma fortaleza, que eu falava, meu, como assim, né? Era como se eu entrasse, de fato, para um outro mundo. Falei, nossa, como que nunca ninguém me contou isso? Mãe, como é que você nunca me contou isso, né? Contou o quê, filha? Nem eu sabia que existia, né? Tipo, nem eu, não sabia. Então, sei lá, filmes como Waking Life, não sei se vocês já assistiram aqui, fica a dica, que fala sobre percepções de realidade e consciência. Filmes como o Baraka, que é um filme, não sei se vocês já viram também, só de som e imagem. É um filme maravilhoso. Que sobrevoa o mundo, assim, várias culturas, civilizações. Assisti. Tem um filme agora que tá até na Netflix, que é Quem Somos? Somos humanos. Humanos, gente. Humanos, Quem somos? Humanos. Um filme maravilhoso também. Então, assim, de repente, o filme te leva para os lugares e você fala, nossa... E mesmo os documentários, os filmes brasileiros que eu comecei a ver, eu falava, gente... Como assim, né? Entender a história do nosso povo a partir de outra ótica, além dos livros didáticos da escola. Falar, peraí, mas olha só o que está acontecendo. Olha o que aconteceu naquele momento histórico com outras concepções. Então, os filmes me traziam isso. E eu tinha uma necessidade de compartilhar com o outro. Falei, eu preciso que as pessoas vejam, né? Elas precisam assistir isso. E aí, na faculdade, eu conheci um pessoal de um cineclube da Faculdade de História. E aquele cineclube me fascinou. Eu falei, gente, é isso que a gente quer fazer. E a gente começou a fazer cinema nas periferias. Então, na época eu estudava lá na USP, a gente conseguiu da USP uma Kombi, que a gente tinha que agendar lá da reitoria, e tinha uma tela, que era uma tela que estava ali na universidade, inclusive essa tela... na verdade, eu não sei se nunca contei isso, mas essa tela depois veio parar nos nossos projetos, assim, a gente surrupiou a tela da universidade, estava parada, e a gente juntava um monte de gente e ia para as comunidades fazer sessão. E era um momento realmente super... E não era só exibir o filme, né? Então, depois do filme tinha um bate-papo, tinha esse encontro, tinha essas conversas. E o pessoal trazendo vários conteúdos, a gente trocando, E aí, de fato, começou a minha ação nesse propósito. Aí eu abri minha produtora, junto com mais 3 amigas na faculdade. E chegou um momento... Enfim, aí a gente fundou a Brazuca, que a Brazuca completou 17 anos esse ano. O ano que vem completa 18. Maioridade. Vai ter um festão, estão todos convidados. A gente vai fazer uma festa na rua, assim, com projeção. Enfim, já estou organizando para o ano que vem. Viva! Aí, quando chegou... Eu estava mais ou menos, acho que uns 9 anos de produtora. A gente entrou numa crise interna lá, as 2 sócias, porque a terceira já tinha saído. A gente éramos em 2 sócias. Inclusive, uma das minhas sócias hoje, ela tá super budista, assim, ela realmente saiu dessa área do cinema. E aí a questão era, eu pensava, poxa, eu entendi, o cinema já não estava mais sendo tão transformador, assim, porque a gente acabou virando uma produtora de lançamento de filmes, de distribuição, e eu estava trabalhando com os filmes que eu nem acreditava mais. Porque daí virou negócio, assim. E não vou dizer que tem um problema ter virado negócio. Foi bom, foi o que me manteve. Era importante ter virado negócio. Mas como que o negócio, ele continua com propósito, né? Com alma. E aí a gente, poxa... Aí um dia uma amiga me liga e falou, Cíntia, achei um curso que é a tua cara. É um curso de naturopatia que a gente vai aprender desde técnicas naturais, tipo massagem, fitoterapia, reiki, e tem acupuntura, e um monte de coisa. Eu falei, no dia seguinte eu estava matriculada já, né? Tipo, a louca. Falei, vou. E era um curso de dia inteiro, assim, era tipo segunda e quarta, o dia inteiro, nada a ver. Eu já avisei, gente, não trabalho esses dias. Sei que eu trabalho de final de semana, trabalho à noite. Eu sempre pude trabalhar nos horários também outros. Aí, tipo, ninguém entendendo nada, né? Falando, mas espera aí, você não tá gostando do que você faz, né? Porque você vai fazer... Eu falei, gente, eu tô, só que de vez eu deixar isso pra minha aposentadoria, né? Porque as pessoas pegam os sonhos e as vontades, quando eu ficar mais velha eu faço.
Eu falei, não tem isso para mim, temporalidade é agora, e já que apareceu, eu vou fazer. E aí esse curso me motivou a pensar outras coisas. E aí, por exemplo, hoje para mim é muito forte entender que esse processo transformador, ele se dá na arte e se dá também na saúde. Porque eu comecei a me deparar com as pessoas que quando a doença chega, e a doença sendo uma voz da alma, a pessoa ela é obrigada a perceber coisas. Pode ser que ela nem perceba, na verdade, mas tem um momento que ela fala, velho, alguma coisa está errada, né? Então, a hora que a pessoa olha para esse processo e realmente se reconecta com a alma, como sendo um grande chamado, é extremamente transformador. Extremamente. E eu falei, nossa, realmente essa parte, né, da naturopatia faz todo sentido. Me apaixonei pelas culturas, né? Me apagina, eu ia para aula, ter aula de história da China. Sabe assim, você fala, nossa, nunca ninguém me tinha me falado isso. Ayurveda, né? Entender Ayurveda, ciência da vida, é o livro mais antigo que a gente tem de medicina, de tratado. A Ayurveda fala que o nosso corpo ele está programado para viver bem até os 120 anos, Vivi. Isso. Tem alguma coisa errada na nossa sociedade, porque assim, as pessoas chegam aos 60, 70, já ali mal, assim, tem alguma coisa estranha. E é interessante, né? E, por outro lado, a gente vê alguns desenvolvimentos. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que dizia que o nosso corpo ele envelhece até os 90 anos. Então, se você chegar até os 90 anos de uma forma X, provavelmente você vai continuar até assim. Eles não sabem até quantos anos, porque os caras não conseguiram fazer pesquisa para entender até quando. Mas, tipo, para mais de 100 anos. Na verdade, não é que ele para de envelhecer, é que a curva do envelhecimento cai muito. Então, ela começa, se estabiliza. Uhum. É mais ou menos isso, né? Tipo, até os 40, e depois dos 40 tem aquela drástica que cai. E aí, depois, nesses 90, ela segura. Ou seja, galera, se mantenham bem até os 90. Aí dá para ir até os 120. Né? E aí, então assim, e eu fui estudando e falei, gente, tem alguma coisa errada. Imagine a acupuntura, então. Gente, era incrível nas aulas, assim, os professores, tá com dor de cabeça? Tipo, era um ponto e a pessoa passava a dor de cabeça. Eu falei, Vivi, não é possível. E a minha grande inspiração para acupuntura foi uma acupunturista, Karen, que eu tinha uma alergia na pele na época, que ninguém sabe dermatologia. Você vai, isso é dermatite atópica. Eu falei, que é isso, né? Aí você fala assim, Aí ela fala assim, ai, gente, é um negócio que dá na pele, mas ninguém sabe o que é dermatite atópica. Tem muitas doenças que ninguém sabe o que é exatamente. É virose. É do quê? É virose. Dermatite atópica. Aí uma dermatologista chegou e falou, sabe o que eu acho? Muda de São Paulo. Não dá para você, São Paulo. Eu falei, eu até acho que eu devo mudar, mas acho que não é agora, sabe? Será que não dá para eu conviver aqui? Enfim, aí na acupuntura eu fui entender, quer dizer, a relação da pele, a nossa pele como sendo o nosso maior órgão de contato com o mundo. Então, o que acontece? A pele é a tua proteção com o mundo externo. Então, essa coisa de você não... De alguma forma, o mundo está te pressionando ou você não está conseguindo se relacionar com o mundo de uma forma fluida. Quem vai sentir, primeiramente? A pele. E a pele faz casal com o pulmão, que tem a ver com a tristeza. E eu estava passando por um processo familiar e tal, que aí fez todo sentido. Imagina, aí com uns pontinhos de agulha, alguma coisa que ninguém resolvia, em 5 sessões eu já estava num outro lugar. Então, isso é muito... né? Você fala, gente, como pode ninguém falar isso pra gente, né? Quer dizer, fala. Mas não muita gente, né? Então, era um pouco essa sensação, falando, nossa, eu preciso falar disso, eu preciso falar disso. E aí, nesse momento, eu fui pensar, inclusive, aí você vai repensar tudo, né? Seu modo de vida. Então, acho que a gente está vivendo uma sociedade de reflexão, de rever coisas. E nesse repensar, etc, eu falei, tem que morar em Ecovila, tá tudo errado mesmo. Esses 12 litros de água toda vez que eu vou fazer um xixi não rola, não quero mais contribuir com essa destruição. E aí fui conhecer algumas ecovilas, inclusive urbanas, e conheci a Casa dos Olons, que assim, era uma grande curva de rio, no bom sentido, de grandes encontros. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa nessa casa. E logo que a gente já foi super bem recebida. E o que a gente fez? O primeiro evento que a gente fez lá foi uma sessão de cinema. De um filme, que é o filme do Sócrates, que é de um menino... Não lembro o nome, não sei se vocês me ajudam a lembrar. É a história de um menino que ele é esportista, ele tem um acidente e ele se encontra com um amigo imaginário, na verdade, que é a visão de Sócrates, o filósofo, que ensina ele a viver e como ele supera os próprios processos da mente. É super interessante. A gente fez essa sessão lá, enfim, conversou, e aí eu e uma amiga, a gente resolveu também montar um núcleo de naturopatia urbano para trazer esses temas. Então, eram encontros semanais que a gente fazia, era pré-redes sociais, então não dava para fazer transmissão ao vivo, mas as pessoas iam lá, a gente trocava. Então, desde alimentação, hábitos, cada dia um tema, relacionado aos elementos, enfim, blá, blá, blá.
E nesse processo, conheci muita gente, encontrei muita gente. Dentre as pessoas que eu conheci é o meu marido, que é o meu sócio também no Cine Solar, que a gente desenvolveu juntos o projeto. E, resumindo, depois conheci, e aí nesse meio tempo eu fui convidada para participar de um encontro no México de cinemas itinerantes. E tudo isso, gente, eu continuando trabalhando, tá? Com cinema, com brazuca, tudo rolando paralelo, assim. E nesse encontro que a gente foi no México de cinemas itinerantes, a gente conheceu um projeto da Holanda. Esse projeto da Holanda, eles chama-se Solar Cinema, é um cinema movido à energia solar, e eles queriam trazer esse conceito para o Brasil. Inicialmente, esse projeto ele ia começar unificado na América Latina. A gente tinha um grupo latino-americano com produtores. Só que aí era muito difícil, assim, legalmente, em que país que a gente comprava, como é que a pessoa tinha que ter carteira internacional, ia ter que ter uma entidade, um advogado, aí tinha que juramentar documento, sabe? Essa parte burocrática. A gente falou, gente, não vamos por aí, vamos cada país ter o seu. E aí, no primeiro ano, a gente foi contemplado Uruguai e Argentina, e no segundo ano, Brasil e México. E aí eu fui contemplada, e quando a gente montou o Cine Solar no Brasil, o Cine Solar ele acabou tendo uma característica muito própria. Porque, por exemplo, na Holanda, o cinema solar ele é uma diversão, assim. Na verdade, as pessoas elas estão acostumadas com energia solar, inclusive nas suas casas. É normal essa energia renovável. Só que no Brasil, não, né? Então, a gente entendeu que a gente tinha também esse papel da difusão da energia solar. E quando o Cine Solar começa a ganhar vida na nossa vida, também começa a ganhar vida dentro de mim, no meu coração. Então, essa luz dourada, esse grande sol, ele começa a brilhar realmente. E aí, toda a minha vontade de voltar para o cinema e num outro lugar, numa outra escala aí, né, de tonalidade, ela volta. E aí a gente realmente transforma o Cine Solar numa estação móvel de arte, de sustentabilidade, cinema e cultura de paz. E esse início do Cine Solar, ele culmina com a minha formação holística de base, né? Com a nossa, na Unipaz. Uhum. E aí, enfim, aí eu trago todo esse conteúdo para o Cine Solar. E a ideia do Cine Solar, hoje, ele acaba sendo diferente hoje de todos os cinemas solares do mundo. A gente faz parte dessa rede. Tem cinema solar em alguns lugares do mundo hoje, como a Holanda, tem na Itália, tem na África do Sul, tem no Nepal, tem a Brasil, Argentina, México e Uruguai, enfim. E aí, o que acontece? Só que o Brasil ele é muito, muito próprio nisso, e acho que ele é muito próprio por conta, né, de mim, do Paulinho, enfim, que trouxe essa pegada, né, da sustentabilidade, da cultura de paz para o nosso dia a dia, para o Cine Solar. Que maravilhoso. E o que você sente do... Bom, foi muito bonito isso que você trouxe, na verdade, né? O sol que brilha fora começar a brilhar dentro, né? Porque tem a ver com esse despertar. E o que você sente que o Cine Solar, ou seja, vai fazendo acontecendo? Porque, gente, é muito mágico, né? A Cíntia já me chamou para ir conduzir uma atividade, e eu acho que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, assim. Despertar, o que eu lembro é do brilho dos olhos, né? Desse Brasil profundo, maravilhoso, e o brilho que a gente leva, mas eu queria que você trouxesse isso, assim, como é que você sente, não sei se é a transformação, mas assim, o que causa, né, quando chega com... É uma novidade, né? Porque sim, a maioria dos lugares não tem, nunca viu cinema, sim, né? E você já vem com uma proposta que está vinculada à consciência, né, de cultura de paz, de sustentabilidade. É assim, né, Vivi? E a Vivi, gente, eu convidei ela ano passado, ela fez uma tour com a gente de um mês por várias cidades na Bahia. E assim, viajar é muito intenso, né, Vivi? Porque tem questões, tipo, são horas dentro do carro. Outro dia a minha contadora foi lá, ela falou assim, Tia, você sai daqui, você fica 2 dias no carro, você não tem dor na coluna. Você fica, vai de avião. Aí eu falei, mas Terezinha, não dá Terezinha. Terezinha tem lugar que nem 2 dias de avião eu chego, porque assim, eu tenho que pegar um avião até uma cidade maior. Aí eu tenho que pegar um outro teco-teco, aí depois eu tenho que pegar um ônibus, depois tem que me buscar. E depois eu tenho que pegar um carro de boi, assim, porque não vai mais rápido 2 dias no carro. Enfim, então é muito intenso, né? Intenso. Porque você é o dia inteiro ali. Então você chega. E tem lugar que não você chega no lugar, não tem condições, assim. Tem os lugares
são muito simples. Você chega, é tudo muito... Porque até a produção de tudo isso ela é meio maluca, então as coisas vão acontecendo na estrada. E é Big Brother, porque imagina, viajar 6 juntos, que muitas vezes nem se conhecem. Gente, se você viaja... Sei lá se é pior, se é melhor, ou se é pior com conhecido ou com desconhecido, mas vira Big Brother, né? Você convive, você dorme, acorda, toma café da manhã, vai pra Entra oficina. no carro, e pega uma estrada sem fim. E vai. E, gente, aí a gente chega assim, no meio do nada, terra, aí tem sempre uma escolinha municipal perdida no meio do nada, e no meio da terra ali a gente monta o cinema. Com os bois junto. É incrível, cara. A gente incrível. A gente fez uma sessão uma vez numa comunidade quilombola, chama Lajes dos Negros. Você foi para Lajes dos Negros, fui. E já é a terceira vez que a gente vai. A primeira vez que a gente foi, a gente estava ali, eu estava fazendo oficina com as crianças, a gente sentou embaixo de uma árvore, porque a gente chegou, aí a escola não estava certa a turma, porque assim, a gente não chegando, a gente tem toda uma pré-produção antes, né? Então a gente já negociou, conversou com a prefeitura, entidade local e tal. Só que mesmo assim, a gente tendo a pré-produção, nada é garantia que vai estar do jeito que a gente acha, ou pelo menos gostaria que esteja. Então você tem que o tempo inteiro ser muito flexível, né? Porque isso é muito normal. Você chega lá, gente, então vamos lá, turma. Não tem. Como não tem? Não, o ônibus quebrou, assim, aí o ônibus não veio. Tudo acontece. Tudo. Aí então a gente pega as crianças. Então a gente foi lá, pegou lá um monte de criança, falou, a gente tá aqui, a gente quer fazer uma coisa bacana. Aí a gente sentou, porque a sala que a gente ia usar estava tendo aula, e não tinha outra sala. Então eu falei, beleza, faz embaixo da árvore. A gente colocou uns EVAs no chão e ficou. Daqui a pouco eu só vejo, passar um burro, né, um jumentinho mesmo, correndo, e passa mais 5 do nosso lado, assim. Aí eu falei, gente, não, tia, é assim mesmo. Falei, às vezes atropela mas é normal. Aí eu falei, então tá bom, né? Assim mesmo. Só toma cuidado, tia. Porque realmente eles passam numa torada, assim. É mesmo? Vai 1 na frente e vai 5 atrás. Vixe, Maria. Eu lembro que eu cheguei numa cidade e é isso, não tinha ninguém para fazer a oficina. Eu falei, não, gente, eu vim aqui, eu vou fazer a oficina. Comecei a bater nas portas das casas. Não é? Falei, eu vou dar uma oficina incrível, cultura de paz, para você relaxar. Vamos lá. Não, mas agora tem que tomar banho. Não precisa tomar banho. Vem assim mesmo. E aí consegui umas 15 pessoas da comunidade, assim, batendo de porta. E foi demais, demais. Eu juro, eu acho que foi um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz na minha vida. É muito, né? E aí, quando eu voltei, eu lembro que eu fui justo uma reunião com aquele cara, o dono da construtora que eu estava contando desse projeto, e eu adorei a pergunta que ele me fez. Ele falou assim, o que você... Tudo bem, tudo bem. A primeira pergunta... O que você traz dessa viagem? O que você aprendeu? Sabe o que eu trouxe? Eu falei para ele, eu acredito no ser humano. Eu acredito. Porque a gente vai para lugares, gente, que não tem nada nesse Brasil. É para lá do sertão, da rebimboca, da parafuseta, e você chega lá e a galera tem um sorriso. Não tem água. Sim. Assim, eu lembro de uma escola que estava em reforma, então a cozinheira da escola abriu a casa para ser a cozinha, para ser a escola. A casa desse tamanho, virou escola, ela botou todo mundo dentro de casa. Não tinha água. De uma generosidade, né, Vivi? Gente, generosidade. Essa é a palavra. Eu vim, e eu lembro, nossa, tinha momentos que eu voltava para o hotel à noite e eu chorava. Chorava assim, é uma mistura de gratidão e de emoção, assim, do tipo, gente, olha que coisa mais incrível. Ou seja, é isso, né? Essa coisa da transformação foi uma coisa muito interna. E, ao mesmo tempo, eu senti uma expansão enquanto eu estava dando aquela oficina, assim, que eu falava, gente, eu estou onde eu tenho que estar. Eu acho que trazer essa coisa da ação social tem a ver com essa conexão de eu não me sentir separada do outro e eu sentir o pertencimento. A gente se sente pertencente e isso traz sentido. Sim. Não é? E gera felicidade, traz sentido à vida. E sabe o que eu acho? O sentido e traz também... felicidade mesmo, porque você flui. Porque assim, tem até eu estava vendo outro dia, pensando até nas culturas também ancestrais, e tem uma palavra Zulu, né, que é Ubuntu. Não sei se já ouviram falar, né? Ubuntu, né? E aí essa ideia do Ubuntu, qual que é? É que assim, eu sou porque nós somos.
Então, tem até aquela historinha, né, de um antropólogo que ele pega uma cesta de doces e fala assim para as crianças. Agora eu vou contar certo a história, tá? Aquela hora que tem um pedaço. Agora eu vou contar certo. Ele faz antropólogo, então ele pega a cestinha de doce e fala assim para as crianças. Crianças, vocês agora, vou falar já. Quando eu falar já, quem chegar primeiro na cesta vai ganhar os doces. Vai lá, 1, 2, 3, já. Aí as crianças deram-se as mãos todas e elas chegaram juntas. E elas comeram juntas, falou, e agora? A gente chegou junto, então é de todas. E aí ele foi tentar entender, por que vocês fizeram isso? E aí elas falaram, né? Falou, olha, a gente, se eu chegar primeiro e eu vou comer sozinha e os meus outros amigos vão ficar tristes? Não tem sentido. Entendeu? E a gente nasce, a gente cresce numa sociedade onde o tempo inteiro a gente é estimulado a competir. Competição. Eu preciso ser melhor que você, Vivi. Porque senão, o que vai acontecer? E é isso, a hora que eu olho, e a gente traz, por exemplo, jogos cooperativos para o Cine Solar. E jogos cooperativos é isso, eu não sou sua rival, a gente vai estar juntas para chegar no objetivo comum. A gente pode seguir juntas. Então, e tem várias coisas, né, hoje, por exemplo, um tema que está se falando tanto, né, do feminino, da história, né, da mulher na sociedade. E aí tem várias vezes que as pessoas nem percebem o que elas estão fazendo, né, com esse machismo enrustido, ou mesmo com as questões étnicas também, e com essa questão da competição. Então, a gente nasce numa sociedade onde a gente é treinado o tempo inteiro para eu poder ser melhor que o outro, porque assim eu vou ser valorizada, assim eu vou ganhar o doce. Só que a hora que eu tenho esse doce, os outros, meus amigos, vão ficar sem. E eu sou porque nós somos. Então, partir dessa premissa, né, de eu entender que a gente pode estar junto, e eu acho que é isso que eles têm, isso que eu aprendo muito assim nas comunidades por onde eu passo, sabe? E outro dia foi super legal, a gente foi para uma aldeia indígena, e aí você vai caminhando, assim, os grupos eles são diferentes, né? Culturalmente, como se forma, e valores, e são lindos de se verem. E a gente estava numa aldeia, e a gente acordou na aldeia, a gente ia dormir na casa do pajé. E aí o pajé não tinha chegado a tempo porque ele estava numa outra aldeia. E aí a gente levou barraca, a gente dormiu na barraca, beleza. No dia seguinte a gente acordou e aí a gente tava cheio de criança assim já em volta da barraca ali, esperando a gente acordar, né? Vizinhos assim. Já assim. A gente acordou, né? E aí é muito engraçado, porque é essa mistura assim, né, de curiosidade com vergonha, tudo... Aí tá. Aí, beleza. Aí chegou 2 mulheres e elas chegaram trazendo comida pra gente, assim, né? Dando bom dia, trazendo tipo um chapate, né? Um pãozinho deles lá. E a gente tinha levado também comida... Tinha levado. Então, a gente fez uma mesa, né? Então, a gente tem tudo, gente, no Cine Solar. Vocês têm que ver. A gente tem mesa, cadeira, tudo. Tudo que vocês puderem imaginar. Outro dia, a gente foi pra praia, a gente levou até um liquidificador. E a gente tem energia, né? Porque a grande sacada é energia solar. Então, a gente liga lá na nossa tomada. Eu posso ligar o que eu quiser. Aí a gente chegou, a gente colocou a mesa, fez a mesinha lá, todo mundo, aí a gente começou a comer. A gente tinha o lanche, aí a gente passou o lanche para uma das crianças. O que elas fizeram? Uma deu uma mordida, passou para outra, que deu uma mordida, que passou para outra. A gente não precisou, olha, divide, olha, um para cada um. Elas mesmas foram lá e compartilharam. Então né, a gente ficou boquiaberto, né, observando, né, olhando. Olha só que ensinamento, né? Então, é isso, sabe, Vi? Como é que a gente, né, não olha e, de repente, a gente também mostra... E tem outra história que é incrível, assim, chegou... Também vou compartilhar. Chegou um menininho. Aí era uma cidade, assim, interior de São Paulo. Aí chegou um menininho, tipo, tinha uns 6, 7 anos. Ele chegou perto de mim, ficou parado, assim, tinha acabado a sessão já, a gente estava desmontando. Ficou do meu lado. Eu falei, oi, tudo bem? Tudo. Aí chegou a mãe dele, assim, e falou, ai, ele quer te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Ai, mas esse menino é muito curioso, viu? Você não liga. Eu falei, não, mas aí que eu ligo, adoro pessoas curiosas. Qual que é a sua pergunta? Aí ele falou assim, sabe o que eu queria saber? Da onde que você tirou essa ideia? Foi da sua cabeça? Falei, foi da minha cabeça, da cabeça do Paulo, foi das nossas cabeças. A gente ficou pensando. Ele falou, e se um dia eu tiver uma ideia na minha cabeça, eu também posso tirar ela de lá e fazer? Eu falei, você tem que fazer isso. Maravilhoso. Então, sabe umas coisas assim, né? E, bom, criança, eu sou apaixonada por criança, acho que eles são os nossos guias aí. Mas, enfim, né? Contando essas experiências, mas olhar, eu acho que quando... Então, o que eu percebo, né? Tem alguns momentos que eu falo, nossa, porque o Cine Solar ele é muito rápido, né? A gente passa pelos lugares, você sabe disso. A gente passa, fez atividade e vai embora. A gente não tem um projeto continuado, que é até uma grande questão que a gente se faz como autocrítica, né? Observando o nosso projeto. E aí eu estava conversando com a Tati Fico, que também é aprendiz Unipaz, psicóloga, tal, lá em Goiás. E aí ela perguntou assim, tia, qual que é o verbo do Cine Solar?
Aí eu falei para ela, transformar. Mas, na verdade, o verbo do singular não é transformar. Para mim, o verbo do singular, ele é alegrar. Porque é isso que a gente faz. Quer dizer, e eu acho que a alegria transforma no final das contas. Mas o que a gente faz quando a gente chega nos lugares, e é isso que as pessoas dão de devolutiva pra gente, assim. Outro dia a gente estava numa comunidade quilombola, Calunga, lá no Centro-Oeste, e aí chegou uma moça no final e falou, olha, queria muito te agradecer, porque hoje eu fiquei o dia inteiro na cana, plantando, roçando. E eu cheguei aqui, poder trazer os meus filhos. Eu poder estar aqui, para mim, foi uma terapia. E olha que eu nunca fiz terapia na vida. Ela falou? É isso. Bate meu dente. É isso, gente. Você entende, né, esse processo? Porque é isso. De repente, a pessoa, e acho que o cinema é sonho, né? Essa ideia de que o cinema te leva para outras realidades. E é você poder assistir um programa com a família. Não tem bebida, porque eu estou falando assim, muitas vezes a diversão de vários lugares, e nossa também, né? Ela está muito vinculada a essa, vamos sair, vamos beber, as drogas e tal. E, de repente, a gente promove um espaço ali coletivo onde as pessoas elas se divertem. A gente busca faz curtas pipoca. super legais, faz pipoca, é um espaço de encontro. E outro dia, numa comunidade super longínqua, assim, chegou uma mulher para mim e falou assim, olha, queria agradecer vocês porque, você sabe, imagina, era uma comunidade de 2 ruas. A gente está aqui, só que tanta coisa, a gente não consegue se encontrar mais. Olha só o problema, 2 ruas. Olha o problema contemporâneo da cidade como São Paulo, é de uma cidade do interior do Pernambuco também com 2 ruas, que a gente demorou 2 horas para chegar. E outra coisa que a gente sempre fala, né? Eles falam, nossa, mas vocês eram de longe. Eu falo, gente, esse negócio de longe é uma questão de referência. Quer dizer, para mim, São Paulo está longe. Eu estou aqui. Depende de onde eu estou, né? Não é longe, é perto. O lance é onde estamos. Estamos onde estamos. Então, entender essa mobilidade, para a gente, é uma coisa que a gente sempre reforça muito, né? E hoje, com o WhatsApp, com a internet, está todo mundo conectado, né? Né? Imagina, a Vivi fala até hoje com o pessoal que manda mensagem, né? Falo, gente. Por WhatsApp. E é engraçado. Elas me escrevem, até hoje. A maioria grava áudio até, né? Porque alguns não sabem ler, né? Você sabe disso, né? Alguns eles mandam áudio porque eles não sabem ler. Olha. Eu fui perceber isso. Eu tinha uma moça que trabalhava a primeira vez. Peguei o WhatsApp da moça e ia fazer a produção pra gente. Porque a gente contrata os produtores, muitas vezes, a maioria das vezes, não são produtores profissionais, são pessoas mais ligeiras nas cidades. Então a gente chamou lá comunicação WhatsApp, e aí, né, assim. Qual que é o código recomendado, né, do WhatsApp? Você tem que fazer o quê? Mandar texto, né? Você não vai gravar aqueles áudios gigantescos, né? Para uma pessoa que você nunca viu, né? Então, boa tarde, tudo bem? Sou a Cíntia. E a pessoa nada, me mandava umas carinhas. Eu falei, não tô entendendo. E a pessoa tinha vergonha de falar também, olha, não sei ler, né? Sei falar áudio. Porque também é uma vergonha não saber ler, né? E aí que eu fui entender, eu falei, então tá. E aí fluiu, né, depois. Mas é muito interessante, né, olhar para tudo isso e entender como é que esse processo ele se dá, né, no dia a dia. Nossa, eu vou lembrando das coisas, assim, é mágico lembrar. Chamar de novo, hein, se prepara. Me chama que eu vou. E tem mais gente para levar comigo, depois eu te conto. Tive outra ideia. Ô, Sica, você não trouxe alguma coisa? Será que a gente mostra? Dá? Trouxe. Tá no pendrive. Vocês querem ver um pedacinho? Tá na minha bolsa. Gente, é muito mágico. Mostra aí, Paulinho, maravilhoso, Mr. Cine Solar. Vem cá, Paulinho. Paulinho tá aqui. Dá um oi aí, Paulinho. Fala oi. Ei, Paulinho. Boa tarde. Boa tarde. Peraí, gente. Ai, de novo, bati meu dedo. Fica aqui. Não, gente, o Paulinho faz um negócio incrível. Porque, assim, o Paulinho que ele é o animador. Animador. Ele traz muito dessa parte criativa, assim, pro Cine Solar, né? Eu sou a parte mais executiva. Então educadora, né? Traz uns fundamentos. Tem que mostrar, gente, porque é incrível. É uma van que por dentro é toda decorada, fosforescente. Paulinho faz toda uma experiência dentro. Em cima tem as placas fotovoltaicas. E dentro tem as baterias que carregam durante o dia, pega a luz do sol, ou a luz, não é o calor, é a luz do sol, transforma aquilo em energia para a bateria e à noite faz o cinema acontecer. E o que a gente fez? Então, essa van, a gente adaptou. E qual que era a ideia? Eu falei, já que a van a gente adaptou para ser essa estação solar, a gente resolveu mostrar para as pessoas como é que funciona, né? Como é que a luz do sol vira energia solar. E aí o Paulinho inventou um negócio, que é a parte, cereja do bolo.
A parte de trás da van, a gente leva tudo, né? A cadeira, projetor, tela, e a gente tira e tem um espaço. Então a gente transformou numa sala de aula. Mas se não bastasse a sala de aula, a gente transformou praticamente num trem do terror, assim. Aí as crianças entra adulto, entram crianças. E aí o Paulinho, a gente tem uns choques, tem laser, tem uma máscara que a gente trouxe da China, comprou da China, né? E aí, assim, então essa coisa de luzes, de laser, de barulho, então máquina de fumaça. E aí as pessoas ficam dançando dentro do carro, o carro mexe, as pessoas... Agora imagina isso no interior do final para lá do Pernambuco. Filas, assim. E é a diversão da vida ali. Elas falam, gente, foi o dia mais feliz da minha vida. Se eu souber aquilo, você volta como para casa? Não, isso é uma coisa recorrente. É muito lindo. Não é? É o dia mais feliz da minha vida, eles falam. Qual que eu ponho, amiga? Cine Solar. Desce aí, deixa eu ver. Esse MP4. Não, pode descer mais. Teaser? Teaser? Esse não. Não, peraí. Sobe fotos... Ai, caramba. Cadê o... Pode ser esse circuito CPFL aqui, ó. Circuito? Cadê que eu não tô vendo? Embaixo, Cine Solar, apresentação, felicidade. Esse? Inglês? Não tentava aí, deixa eu ver. Pode ser, sim. É uma versão, na verdade. Tem só legenda. Tem uma legendinha. Tudo bem aí? 3 minutos e meio. Deixa eu ver. 3 minutinhos. Bom filme. Tá travando? Patrocínio aí. Quer que eu ajudar ele, então? Para. Deixa rolar. Olha como que é a montagem, gente. Aqui tinha umas 500 pessoas aqui. As oficinas de cinema aconteceram em 45 cidades e atenderam cerca de 900 crianças e adolescentes que, além de discutirem temas relacionados à sua região e à sustentabilidade, roteirizaram e protagonizaram 45 filmes de curtas-metragens. Essa é a parte dentro da van. E hoje vamos falar sobre os cuidados com a água. Após as sessões, foram distribuídas pesquisas de satisfação ao público que Olha dentro da van. e a marca CPFL Energia. Esse projeto, gente, mistura o Cine Solar com outro projeto que a gente tem, que é o Cine Autorama. Olha a carinha, gente. Essa coisa de exibir em frente à igreja. A pipoca. Às vezes é em cidade, às vezes é no meio do nada, né? Essa cidade foi lá no Rio Grande do Sul. Quer entrar no... Tem um outro vídeo mais legal que eu vi que dá pra colocar. Entra na internet. Deixa eu ver. Alô, tá, né? Tá. Esse vídeo, ele tem 2 projetos nossos, né? Hoje eu estou falando especificamente do Cine Solar, só que a gente tem um outro projeto chamado Cine Autorama, que é um cinema estilo drive-in, que relembra a ideia do cinema drive-in, que as pessoas vão de carro e tal. Coloca... Acho que vale dizer que você começou isso como uma lei de incentivo, né? E hoje as empresas te procuram. Qual que é? A gente trabalha com lei de incentivo à cultura. Coloca assim, ó, Solar Cinema. Vixe. Solar. Como YouTube? Tá ruim, amiga. Acho que tá ruim. Bom, depois vocês procuram Cine Solar. Gente, ó, entrem Cine Solar.
que tem... O que aconteceu nesse... tem um vídeo que eu achei que estava aí, mas ele não está. É um vídeo super bonito, mas eu vou deixar disponível. Eu vou colocar hoje lá no nosso Instagram para rever. Amanhã é quinta? Eu vou colocar. Já coloco hoje ou amanhã cedo? Quarta. Amanhã é quarta, né? E aí vocês conseguem ver lá esse vídeo que eu estou falando, que ele tem um pouco essa pegada mais da comunidade, assim. Esse circuito que a gente fez, uma das nossas empresas patrocinadoras é a CPFL. Porque assim, né? Eu estou falando negócio de fazer. Porque é muito bonito eu vim aqui também falando da espiritualidade, da ação, mas o realizar essa ação e trazer uma outra energia, que é a energia do dinheiro, para que isso se movimente, também demanda uma super outra energia, né? Total. Que aí é uma coisa também que eu entendo também que é mais uma energia e que a gente também tem que ter esse foco, né? E aí é um pouco esse papel da gente utilizar as leis de incentivo à cultura. Então, por exemplo, a gente vocês viram, a gente faz uma oficina que a gente chama de Oficinema Solar, que é uma oficina de cinema com as crianças. A gente trabalha com temas relacionados ao meio ambiente, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente firmou hoje uma parceria com a Unesco, Representação Brasil, para falar sobre esses temas. Então, a gente oficialmente leva a ideia das ODS para os locais e faz um vídeo com eles e exibe à noite. Não, gente, isso é demais. A criança nunca viu cinema, aí durante a tarde faz uma oficina, eles filmam, a pessoa edita e eles se veem na tela à noite. É assim, master da alegria. Porque é legal até para quem é aqui, né? Em São Paulo, numa escola mais assim, a gente fez uma atividade no Parque Vila Lobos, uma galera super bacana, já é super legal. Então, quando você vai para outros lugares ainda, né, com menos acesso, é muito legal mesmo. E então, é bem bacana. Outra coisa que a gente traz também é a ideia de tecnologias sociais. A gente fez oficinas de forno solar, que a ideia... Porque os caras falam assim, né? A gente fala... Outro dia eu estava perguntando... Porque pra gente é lindo. Às vezes a gente fala, energia solar, né? O sol. Você chega no Piauí, que o cabra tem sol na cabeça 24 horas por dia. O cara fala assim... Outro dia eu falei, gente... Olha que bênção, né? A cidade de vocês, que tem tanto sol. Aí ele falou, minha filha, o sol queima nossos miolos aqui, menina. E é um pouco isso, porque também é esse olhar, né? Porque de repente a gente vem com esse deslumbre, né? Mas, velho, na verdade, ali na Caatinga, o bicho pega para todo mundo. E agora os meninos fizeram um circuito de 50 dias, né? E o Paulinho estava à frente desse circuito. Meu, chega uma hora que é isso, assim. E as pessoas não têm ar-condicionado, sabe? É isso, ela vai ter que se organizar lá com o sol na cabeça, indo para a roça de manhã, e aí o cara fala, mas o cara fica dormindo. Meu, chega 1, 2 da tarde, não dá, porque é muito quente mesmo. Então, até isso, né? Então, de repente, esse olhar. E aí, o olhar do paulista, né? Paulista, eu como boa paulistana, né? Eu conheço a Bahia. Pra onde você foi? Pra Caraíva. Né? Tipo, você não conhece a Bahia, né? Aí a gente chegou lá Não é? Não dá, né? Aí a gente chegou numa cidade chamada Morro do Chapéu, que fica ali perto da Chapada Diamantina. Gente, mas passei um frio. E eu só sabia falar assim, olha, a gente passando frio na Bahia, né? Porque a gente tem essa ideia, não, Bahia é sol, é super assim, é só praia. Imagina, gente, o estado baiano é gigante, tem várias realidades, tem várias vegetações, climas diferentes. Então, eu acho que essa história do Cine Solar, para mim, ela é muito forte. Tanto nesse impacto de eu entender que, ok, então não é o transformar, mas é o alegrar. Só que a alegria transforma. E depende de cada um. E aí é entender também esse outro conhecimento de um Brasil, assim, que também tá dentro de mim, entender a nossa formação mesmo, né, histórica, se apropriar. O Cacá Verá, que foi nosso professor, e ele é nosso padrinho de um dos carros do Cine Solar. A gente tem 2 vans hoje. Uma é a Mahura e outra é o Tupã. E a Mahura, a gente traz a ancestralidade africana, né, dos povos africanos, e o Tupã dos povos tradicionais, os indígenas. E quem batizou foi o Cacá Verá. E o Cacá Verá, ele fala isso, né? Ele fala assim que o brasileiro, por conta da nossa formação do brasileiro e do índio, o índio sempre ouviu que a gente é preguiçoso, o índio é aquilo outro. Então, a hora que a gente promove a nossa cura e a nossa relação de apropriação, de falar, sim, eu preciso dormir à tarde porque eu moro numa terra que é muito quente. Assim como os espanhóis fazem a siesta e eles não são vagabundos por conta disso, eu entender que eu tenho hábitos culturais que condizem com a minha realidade. E que, enfim, que isso faz parte do meu processo. Então, a hora que eu promovo essa cura interna também, eu tô promovendo a cura do nosso povo. Então, para mim, é muito curador nesse aspecto, sabe? Cada lugar que a gente vai e que a gente se cura um pouco mais.
e que alegrando as pessoas, a gente sabe que a gente também está promovendo a cura. É como se... E aí vem aquele estado de pertencimento que você falou, né? Porque você fala, ah, então tá, eu faço parte de tudo isso. Não interessa se o governo atual é um governo que não me representa, mas eu me represento na minha ação, no meu dia a dia, né? Então, é um pouco isso. É isso. Viva. Viva. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Cíntia? Aproveitar. Muita coisa. Eu quero perguntar. Para onde é a próxima, amiga? Você não me respondeu. Então, a gente está indo agora para o Rio Grande do Sul. Aquela do 3A15. De 3 a 17. A gente vai fazer atividades no Rio Grande do Sul. E é muito incrível, porque uma coisa é ir para o Rio Grande do Norte, outra coisa é ir para o Rio Grande do Sul. Mas a gente vê realidades diferentes, mas essências muito parecidas. E por mais que são cidades super lindas ali, com IDH alto, a gente também vê... É isso, assim, a gente precisa avançar em vários aspectos, né? Mas são cidades... Sabe, eu até tenho, assim, a gente fala assim, quero pegar esse povo do Sul e levar para o Norte, pegar o povo do Norte e trazer para o Sul. A gente falta essa troca com o Brasil, porque a galera do Sul, eles têm um desenvolvimento super bacana mesmo, e diferente do pessoal do Norte e Nordeste. Se a gente conseguisse promover essas trocas assim, mais intensas, talvez seria de tanto grande valia, né, para o nosso povo, e não buscar separação, né? Porque é isso, outro dia a gente chegou numa cidade do Sul, aí tinha tipo, vamos separar áreas, né? Porque tem um movimento separatista no Sul, né? Então tinha a ideia de separar o Sul não é o Brasil. Então essa ideia, peraí, gente, Sul é o Brasil, sim, a gente faz parte desse grande história e a gente pode se ajudar, na verdade, porque a gente é diferente e o diferente soma, né? Enriquece. Não é? E é o todo disso. Então, se a gente tivesse essa concepção, é uma coisa que a gente pensa muito, como é que a gente consegue até pensar nessa promoção. E aí, eu e o Paulo, a gente está indo quarta-feira agora para o Peru, que a gente foi convidado para participar de um encontro internacional de energias renováveis com foco na solar. É um encontro de vários países que estão trabalhando com energia solar como sendo referência no mundo. Vai ser em Lima e a gente vai compartilhar a experiência do Cine Solar para ser um processo inspirador. Porque exatamente não basta só os governantes, porque o que acontece é isso. E aí falando dessas ações internacionais, a gente esteve na Alemanha também para fazer uma visita técnica, uma missão técnica para conhecer. E os alemães olhavam para a gente, como brasileiro, e falavam assim, vem cá, conta aqui, tipo, na hora da cerveja. Mas como que vocês, país como vocês, no Brasil, não tem tanta energia solar, gente? A gente que aqui, desenvolvendo, como é que me conta, vai? Não é possível. E a gente falava, não é possível. Mas é possível. Por quê? Porque não faz sentido nenhum a gente não explorar a energia solar e a gente abrir... Aí a gente voltou da Alemanha, eu e o Paulinho, a gente lendo no jornal, abrindo licitação para termoelétrica. E a Alemanha assinando contrato para até 2030 não ter mais nenhuma termoelétrica. Tipo assim, é uma contramão. E nessas horas que você fala, putz, né? Como é que eu vou fazer que esse tipo de contrato se extingue, né? Não tenha mais. Mas aí eu penso que é geracional, né? Talvez a gente está trabalhando nessa geração para mudar alguma coisa na próxima. E é isso que tem, mas eu tenho outras coisas. Então eu quero poder mudar, porque não faz sentido nenhum a não ter termoelétricas em funcionamento e o que é pior, abrir novas. Não faz sentido algum no momento que a gente está como humanidade. E esse encontro em Lima é exatamente de países que estão firmando acordos internacionais. Do mesmo jeito, tem empreiteiros e construtores que são, sei lá, da onde, mas tem muita gente boa. Então tem muita gente boa também em vários governos de países e que estão a fim de mudar. Então, esses países estão fazendo esse trabalho e eles entendem da importância de ações educacionais e sociais para que isso aconteça, né? Então, é um pouco olhar para esse processo. Então, a gente está indo para lá compartilhar o Cine Solar. Estou bem feliz também. Maravilhoso. Cis, você pode se candidatar, que o meu voto é seu. Eu já falei, o Paulinho... Você sabe que eu sempre tive essa ideia de carreira política, assim, para mim, sempre, porque eu achava que na política transformadora, sempre a minha... Essa coisa da transformação, né, esse verbo transformar, sempre foi muito, muito presente. E aí, tanto é que eu era envolvida com o movimento ACD, né, diretório do centro acadêmico, com um grêmio na escola e tal. Aí eu falei pro meu pai, né, falou, Cíntia, meu pai também querendo que eu siga a carreira política. Aí outro dia a gente tava comendo, aí meu pai falou, Cíntia tem que seguir, né, carreira. Aí o Paulinho falou, se ela seguir, eu me separo, não quero... Aí tem uma pressão aí matrimonial, né? Falou, não, esse negócio aí, não sei o quê, vamos continuar fazendo as ações mais locais. Mas quem sabe, melhor, né? Vai saber, né? Ô, Paulinho, vamos pensar, depois a gente conversa.
Boa noite. Eu achei sensacional. O projeto de vocês é simplesmente renovador. Acho que essa é a essência da vida, transformar mesmo. Vocês estão me escutando? Estão, né? E não, é mais uma curiosidade. Vocês ficam de lado a lado ou vocês têm aqui em São Paulo um lugar fixo que é, por exemplo, a gente pode, no caso eu, né? Então, que a gente possa visitar, saber um pouco mais, enfim. Vocês têm? Como é que é? Esse é o nosso próximo sonho. A gente ter esse espaço físico para poder ter essas trocas. Hoje, como é que a gente funciona? A gente tem essas 2 vans, elas ficam viajando pelo Brasil. Aí tem muita gente que pergunta assim, vocês são da onde? Aí a gente fala, do planeta Terra. A gente já não tem muito mais um lugar. Mas a gente mora em São Paulo. A gente tem os carros, a base é aqui, assim, tipo um estacionamento na Lapa. Tá. Então os carros ficam lá. A gente trabalha aqui, inclusive, num coworking também aqui perto, assim, a produção. Estou tentando trazer eles aqui para fora. Tô namorando aqui afora, é incrível. Então, a gente tem essa base de produção aqui em Pinheiros e a gente fica viajando. Mas a nossa próxima meta, de fato, é ter uma sede. Assim, a gente está sentindo muita necessidade de ter essa sede até para promover essas trocas. Sabe? Então tem muito, mesmo isso, assim, um outro sonho nosso também compartilhando aqui, a gente faz parte dessa rede internacional de cinema solar. Eu tô louca, já falei pros caras do Nepal, falei, me espera que eu quero ir ano que vem para lá. Imagina, você monta um grupo Brasil e vai pro Nepal acompanhar as sessões. Então é diferente eu ir pro Nepal como turista, eu ir fazendo sessão. África do Sul também tem. Brasil, quando eu dei a possibilidade de a gente ir para a Alemanha, já tem uma fila de alemães querendo vir para acompanhar a sessão do cine solar. E aí até a gente abre um novo negócio, super bacana, sustentável, de trazer pessoas, de criar um grande intercâmbio de cinema solar. Então, a gente tem a ideia de cada mês ser um país do mundo. Então, janeiro é Nepal, fevereiro é na África do Sul. Ter uma agenda compartilhada de sessões. Então, que eu posso, né? Eu e todos, na verdade, a ideia é que a gente abra que as pessoas possam acompanhar as sessões nos outros países. Assim, incrível, né? Fantástico, Então, e essa sede. Então, a gente está trabalhando nessas 2 coisas. Uma é nessa ação mundial aí. A gente está em contato, a gente está conversando com os grupos para entender como é que a gente se organiza. E está trabalhando com a ideia dessa sede. Só que eu não sei se a sede vai ser aqui em São Paulo ou vai ser no Nordeste. Entendi. Que o Nordeste está muito... Mas aí você está convidada para ir para o Nordeste, vai ter lugar para ficar. a gente quer fazer um espaço que as pessoas possam dormir, sabe? É uma ideia que a pessoa possa ir. Então a gente está nesse momento nisso, assim, nos nossos próximos voos. Então. Já tá na lista de convidadas. Então, eu vou, acho que, primeiro, agradecer profundamente do meu coração essa partilha. Você já mora no meu coração e agora compartilhando aí com o mundo essa história maravilhosa. Mas, mais que nada, eu vou trazer a pergunta do menino, né, para deixar aqui como fechamento desse encontro com espiritualidade, que a gente acredite nas ideias que vêm na nossa cabeça. E no nosso coração, né, Vivi? Porque isso. assim, é cabeça, mas o que eu sinto até... quando eu vi o cine solar, é uma sensação no coração mesmo, né? Isso. E para o chinês, o coração eles chamam de Shen. O coração, eles falam que é essa morada dessa nossa alma, né? Da nossa decisão. Então, para o nosso ocidente, a nossa mente, né, a alma, a nossa mente, a nossa consciência, a nossa consciência está na mente. Mas para a filosofia chinesa, a nossa consciência está no coração. É Shen, a morada. Para mim também, está no Shen. Então, que a gente acredite no Shen e tenha coragem de manifestar em ações. Coragem, gente. Acho que a ação social pede a coragem. Para a gente ter exemplos como o da Cíntia, que fez acontecer um dos projetos mais bonitos, eu acho que o Brasilzão tem. E precisa saber que existe e que é possível. A gente é capaz. Obrigada, amiga. Viva você, viva! Te amo, viu? Eu também. Obrigada. E aí, gente, então, obrigada, agradeço a tudo e a todos. E claro, esse sonho ele é coletivo também, né? O Paulo, que a gente sempre trocando muito. E todo mundo que está na equipe hoje, né, Vivi? Porque o Cine Solar é essa junção de pessoas. E acho que o grande desafio hoje é pensar, assim, as pessoas que estão juntando a gente e que todo mundo esteja muito alinhado, com esse Shen muito alinhado de alma, né? Porque eu não consigo mais estar em todos os lugares. E que bom. E a ideia é que a gente possa trazer mais gente para o time e pessoas alinhadas com esse propósito, né? E a gente, enfim, poder caminhar juntos aí pro caminho do bem. Viva! Então, eu acho que já passamos um pouco da hora, assim, né?
A gente sempre... Acho que hoje talvez a gente vai... Vivi, deixa eu contar, que temos uma super participação. Temos já outros conhecidos de Cine Solar. A gente fez juntas no Circuito Sesc de Artes aqui, com a sua super... percussionista, multi-instrumentista aí, né? Atriz. A gente teve juntas no Circuito Sesc de Artes, viajando por São Paulo, né? Pelo Canané, a parte de Litoral Sul, registro. É muito legal, né? Então, eu não sei se vai dar para a gente fazer música. Talvez não, né? Acho que já passou do tempo. Acho que hoje vamos fechar de uma maneira diferente. Eu vou só compartilhar uns recados aqui, falando que o próximo encontro é daqui 15 dias. Vai ser dia 12 de novembro, com a Laura Lobo, que é a presidente da Unipaz São Paulo. Absolutamente maravilhosa. E vem falar de infinir, de um verbo que a gente... infinir, de ser infinito. Olha que coisa mais linda esse verbo, gente. Infinir. Viagens como instrumento de autotransformação. Aqui estão as agenda até o final do ano. Então tem a Laura próxima, depois vem a Nádia Bock falar de falar e ser ouvido em tempos de polarização. Também super linda, Nádia. Dia 10, uma edição especial. Além de estar perto do meu aniversário, fim de ano, fechamento, celebração, viva a vida. Quero convidar vocês para um programa que eu vou lançar aqui no Aflora com a Clarissa, de 4 encontros, chamado Branding com Alma, que a gente vai trazer despertar da coragem de ser autêntico, em 4 semanas. Para quem quiser mais informação, entra no site brandingcomalma.com, sem BR. Começa dia 6 de novembro, aqui no Aflora. E, para quem ainda não sabe, a gente abriu uma campanha de apoio para sustentar o programa, porque na primeira temporada eu sustentei sozinha, mas a gente precisa de apoio para se sustentar. Então, não sei se vocês querem tirar uma foto, acho que entra no site de apoio do QR Code, ou então entrar no apoia.se, apoia-se/encontro com espiritualidade. Você que está em casa pode apoiar também, para a gente ajudar a sustentar essa equipe maravilhosa que está aqui, de vídeo, áudios, músicos, a produção, que precisa de sustentação para a gente continuar trazendo encontros como esses, que são extremamente inspiradores, né? E vou convidar vocês a conhecerem o trabalho das meninas ali, que trabalham com aromaterapia, Inayê. Quem quiser escrever no caderninho de ouro aqui, deixar umas palavras do que quiser, no nosso caderno de ouro, estão convidados. E viva a vida, a gente agradece, profunda gratidão. Quem tirar foto desse QR, entrar no grupo de WhatsApp, que eu fico alimentando as informações do Encontro Espiritualidade. Eu agradeço profundamente a presença de cada um de vocês aqui. Agradeço, vou pedir uma salva de palmas para a Ana Luísa Leão, da percussão. O Leandro Negro também, da vibração. Rogério Diniz aqui no vídeo, na produção, maravilhoso, grande Roger. Tico Marcondes hoje aí também fazendo fotos. As meninas também, trabalho lindo. Obrigada, meninas, por estarem aqui, estamos juntos. E você, Cíntia, linda, maravilhosa, viva! Gente, é isso, eu agradeço. Felicidade no coração, coragem para ser feliz. E até o próximo encontro. Viva! Viva! Foi no pé de uma araucária que um esquilo me encontrou, me trouxe um presente, consciência de estar presente, que o passado já não volta mais, o futuro nunca chegará. Aqui agora é onde devo estar, que todo dia é bom para celebrar.